está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 15 até o versículo 18. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo, falando de questões de fé, e é o que nós queremos falar hoje, ele aponta algumas situações muito interessantes e que os cristãos daquela época viviam e que os cristãos de hoje também vivem. A fé, a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa produzir em nós algumas situações que fazem com que nós cresçamos. Todos nós enfrentamos no nosso dia a dia as dificuldades da vida. Nós somos tentados, testados, nós somos levados a passar por algumas situações de sofrimentos, em muitos casos por causa da nossa fé, por causa daquilo que cremos. Nós não podemos abrir mão da nossa condição de cristãos, nós não podemos abrir mão da nossa condição de quem crê em Deus e espera em Deus, algo aqui e algo além também. O aqui e agora, o que nós enfrentamos aqui, o que nós passamos aqui, às vezes nos desgasta. Os nossos problemas, na nossa luta contra o pecado, as nossas dificuldades para podermos nos manter puros, de nos mantermos firmes em Deus, tudo isso vai nos desgastando. A nossa saúde, as questões que debilitam a nossa saúde, claro que isso também nos abala. Mas o apóstolo Paulo, ele chama todas estas questões que nós citamos aqui como sendo leve e momentânea tribulação. Quando o apóstolo Paulo chama aquilo que para nós é algo difícil, é algo duro, é algo que parece que está no limite das nossas forças, quando ele chama isso de leve e momentânea tribulação, ele está colocando isso em comparação com aquilo que nós vamos herdar, com aquilo que nós vamos ser, as promessas de Deus para nós, com referência à transformação do nosso corpo, com referência àquilo que nos está reservado com Cristo lá no céu, com os irmãos, aquilo que está nos reservado de que nós vamos viver com Deus, é muito superior a todo e qualquer problema que nós enfrentamos aqui. Por isso o apóstolo Paulo chama as nossas dificuldades aqui de leves e momentâneas. Estas dificuldades que nós passamos, estes problemas que nós passamos, eles precisam produzir em nós algumas coisas que vão nos ajudar. Quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, na verdade nós estamos aprimorando a nossa fé, nós estamos crescendo em Deus. Pedro, quando ele escreveu a sua primeira carta aos irmãos que estavam dispersos por vários pontos ali na Ásia Menor, ele diz para aqueles irmãos que eles tinham algo de especial para receber depois que eles deixassem o corpo, depois que eles morressem, depois que eles partissem, eles tinham algo de especial para receberem de Deus. Mas era necessário que eles passassem por essas dificuldades aqui para aperfeiçoamento da fé, para crescimento da fé. Então, quando nós passamos por essas dificuldades, nós, na verdade, estamos aperfeiçoando a nossa fé. Não que nós queiramos sofrer, busquemos sofrimento para o crescimento da nossa fé. Isso é algo natural. Aquele que entende a vocação, aquele que entende a chamada, aquele que procura viver uma vida com Cristo,
ele vai aprendendo no dia a dia que os sofrimentos pelos quais nós passamos, e que o apóstolo Paulo também citou na carta aos Romanos, no capítulo 7, essa luta que nós temos no nosso dia a dia para nós superarmos as nossas questões carnais, elas vão produzindo experiências com Deus, elas vão produzindo dependência de Deus, elas vão produzindo esse espírito que precisa existir em nós, que é o da comunhão com os irmãos. Nós conseguimos crescer na fé, nós conseguimos vencer as dificuldades, nós conseguimos vencer as adversidades quando nós nos aproximamos mais de Deus e quando nós nos aproximamos mais dos irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos fortalecidos, nós recebemos a orientação do Espírito Santo, nós recebemos este carinho do Espírito Santo. Quando nós nos aproximamos dos irmãos, nós crescemos. Por quê? Porque nós compartilhamos da oração, nós compartilhamos da fé, nós nos ajudamos mutuamente. O salmista, quando escreveu o Salmo 133, que é assim um tratado da comunhão, o salmista diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque esta comunhão, esta união, ela produz um crescimento para nós maravilhoso, ela produz para nós um crescimento especial. Tudo que nós fazemos aqui na terra, nós fazemos porque temos uma missão como cristãos. Nós temos uma vocação para podermos ajudar, para podermos pregar a palavra, para sermos instrumentos de Deus. Mas temos um olhar firme e fixo naquilo que nos espera lá no além, naquilo que nos espera na nossa eternidade. Então, o que nos espera lá na eternidade está muito atrelado à vida que nós levamos aqui. Como nós vivemos, como depois de um sofrimento, como é que nós encaramos a nossa fé? Nós arrefecemos a nossa fé, nós decaímos, nós paramos, nós enfraquecemos, nós desanimamos, nós não queremos mais ser crentes, nós não queremos mais congregar, nós não queremos mais lutar, batalhar pela fé. Se nós chegarmos neste ponto, então a nossa caminhada está sendo vã. Mas se nós crescemos, se nós entendemos que tudo isso é um processo para que nós alcancemos Cristo, que tudo isso é um processo para que quando o Senhor nos chamar, nós estejamos prontos, então vai ser uma bênção para as nossas vidas. E é isso que nós esperamos que aconteça, que nós cresçamos, que nós saibamos passar pelos momentos de tribulação, que nós saibamos passar por esta leve e momentânea tribulação, para podermos talvez chegar naquele estágio em que o apóstolo Paulo chegou. Sei estar abatido, sei passar pelos momentos de fartura, sei passar pelos momentos em que nós não temos nada. Em toda e em qualquer situação eu estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que nós possamos chegar nesta condição para que quando formos chamados para a eternidade, mantermos firmes a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém.